Olá pessoal, e seguindo com o nosso curso, começo aqui tratando, na verdade o tema da aula de hoje é matemática financeira, e é um tema muito interessante porque é uma das partes, uma das matemáticas mais sensíveis, né, das matemáticas mais notavelmente sentidas no mundo de aplicações. É claro que não é a única, é a matemática em sua divisão de pura e aplicada. Encontramos claramente muitas aplicações da matemática, mas certamente a matemática financeira é uma das quais a gente consegue notar e perceber com muita força essas aplicações, porque lida, em sua maioria, aí, em sua totalidade, com um elemento que é muito comum a nós desde que somos pequenos, e é a questão de compra e venda, que é o mundo comercial, e a questão de lidar também com dinheiro. Então é uma matemática muito, muito sensível. E começo aqui então tratando de alguns exercícios que até ficaram propostos, foram apresentados a vocês em uma aula anterior. Eu quero comentar sobre a solução desses exercícios. O primeiro exercício ele traz aqui uma situação interessante e que pode enganar à primeira vista. Eu não sei se enganou você, provavelmente não, mas ele pode enganar por uma falsa ideia. Então a situação, pense uma situação rápida aqui. Eu tenho R$ 100 e eu acrescento 10%, aliás, eu dou um desconto de 10% em um produto que custava R$ 100. E em seguida eu acrescento 10%. Sem pensar muito e sem fazer cálculo nenhum, eu poderia dizer que o resultado será 100 novamente. Ora, eu tirei 10, retornei 10. É um erro muito natural, muito aceitável, mas ele acontece. E justamente porque a gente confundimos o conceito de porcentagem com o conceito de dinheiro mesmo. Então é claro que se fosse R$ 10 o valor, se fosse R$ 10, nós teríamos a resposta correta. Se eu tirei R$ 10 e acrescentei 10, mas não é o caso, é porcentagem. E aqui eu tenho a descrição do que acontece de verdade. Então quando eu tiro 10% de 100, e de fato ele cai para R$ 90, lembrando que eu posso multiplicar um valor percentual, calcular um valor percentual de algo, multiplicando esses valores, 10% de 100, 0,10 vezes 100. Então eu tenho R$ 90, mas quando eu acrescento 10% em cima de R$ 90, 10% de 90 é 9, então o preço é 99. Então vejam que é um típico exercício que te leva a uma resposta errada se não houver uma reflexão ou uma análise. E se você não conhecia, né? Se você nunca parou para refletir nessas situações. Então a matemática financeira tem algumas dessas armadilhas e eu quero colocar mais algumas delas aqui. Eu começo com esse exercício. Depois eu coloco um segundo exercício em que eu tenho algumas situações que vão abranger, contemplar praticamente todas as possibilidades de acréscimos e descontos que acontecem. Todas elas. Então, das mais banais, como essas duas primeiras, que são muito banais, vejam então um produto que sofreu um aumento em percentual. Certamente isso ninguém teria o menor problema em responder. Olha, 12%, então aqui o cálculo listado, eu calculo 12% do valor e acrescento esse valor. No caso, eu tenho aqui essa resposta. Aqui é o mesmo caso, mas com desconto. Eu tenho então uma subtração. Então são os dois casos mais óbvios e mais comuns de acréscimo de desconto, inclusive. Quando você vai comprar uma roupa em uma loja, eles costumam inclusive dar 10% ou 5% de desconto à vista. Então é um tipo de coisa muito comum mesmo. Agora eu já trago algumas que não são tão comuns assim, que já poderiam também induzir a um erro. Por exemplo, aqui, vamos pensar em um produto que custava R$ 77 e sofreu um aumento e passou a custar R$ 93,94. Qual foi o percentual de aumento? Então já não é uma situação tão direta assim. E é claro, você poderia encontrar a resposta para esses exercícios. Eu sei que alguns aprenderam a lidar com situações financeiras assim, utilizando aquela ferramenta famosa na matemática, a regra de 3. Aqui eu vou seguir por um outro caminho, que é o que eu gosto bastante, e é mesmo como linha de equação, uma linha direta de equação. Então vejam como eu poderia, uma das formas de resolver esse problema e encontrar o valor de aumento.
Então eu tenho 77. E eu sei que mais, como o valor desconhecido aqui é o percentual, vejam que eu estou usando o x para representar esse percentual. 77 mais um x% de 77, que é o aumento, é igual a 93,94. Então eu tenho essa estrutura percentual, que é a mesma estrutura aqui no caso do acréscimo básico. Agora, essa parte da minha expressão, eu consigo colocar isso no formato decimal. Nós sabemos que isso é uma multiplicação, e para mim representar isso no formato multiplicativo, basta que eu divida esse número por 100 e faça vezes x, porque nós sabemos que aqui, quando eu calculo 12% de alguma coisa, é só multiplicar por 12 e dividir por 100, ou 15% de alguma coisa, multiplicar por 15 e dividir por 100. É por isso que eu geralmente já coloquei aqui já o percentual dividido por 100. Então, pensando, eu poderia dividir o valor também por 100. Então, pensando assim, eu entendo que x% de 77 eu posso escrever algebricamente como 0,77 vezes x. Tá? Se fosse x% de 80, ficaria 0,8 vezes x. Então é essa mesma ideia. Aqui eu tenho uma equação do primeiro grau. Daqui então não tem nenhuma dificuldade em resolvê-la, subtraindo 77 daqui e depois dividindo por 0,77, eu chego então no valor 22% nesse caso. Facilmente podemos verificar que 77 mais 22% de 77, você vai obter 93,94. É claro que você poderia chegar a esse valor chutando valores, mas não seria nada muito técnico e poderia dar muito trabalho. Então, essa é uma forma de encontrar o percentual de aumento. E eu deixo também aqui, de forma similar, é o mesmo exemplo, é a mesma ideia, só com um percentual de desconto. O valor aqui agora reduziu. Ele era 118, passou a 108,56. Vejam que a ideia é a mesma da de cima. Olha só, é menos. Esse percentual chama atenção para esse dado. Isso se transformou nisso. E daí eu desenvolvi a equação e cheguei aqui em 8% de desconto. Então, essas 4 primeiras situações aí do exercício 4. E agora já há 2 situações, esse último item do exercício 4 e o exercício 5, eles são muito interessantes. Vejam, esse último item eu tenho a seguinte situação. Vamos pensar em um produto que tinha um custo de R$ 48. Depois ele sofreu um primeiro aumento de 10%, e pouco tempo depois sofreu um segundo aumento de 15%. Aí são 2 perguntas. Qual é o valor final do produto? E uma outra pergunta, considerando a aplicação de apenas um aumento sobre o valor inicial do produto, qual deveria ser o percentual de aumento, de modo a se chegar ao mesmo valor final? Então são 2 perguntas. Bom, aqui eu vou começar do avesso respondendo a segunda pergunta, seguindo um raciocínio também, um erro muito natural, muito comum. Eu até deixei descrito esse erro aqui. O que seria pensar nesse problema de forma errada? O que seria? Eu poderia pensar que se esse produto sofreu um aumento de 10% e depois sofreu um de 15%, eu já poderia interpretar erroneamente que o aumento foi de 25%. Somar esses aumentos. É o que eu faria se fosse dinheiro. Se aumentou R$10 e 25 e R$15. É por isso que é tão comum de errar nisso aqui. Então eu poderia dizer que o aumento foi de 25%. Então eu pegaria esse R$48, esse valor, e aplicaria sobre ele 25% de aumento, tá? 25% de 48, e chegaria no caso em R$60, que seria o valor final, e isso está errado. Está errado e eu mostro por que, eu justifico através do desenvolvimento com a maneira correta de se pensar esse exercício, essa situação. Bom, eu tenho que calcular aqui um aumento de cada vez. Então eu começo com 48 e aplico o primeiro aumento de 10%. O produto vai para 52,80. Então isso aconteceu no primeiro aumento. Agora os 15% eles vão incidir sobre esses 52,80. Então, portanto, agora em cima de 52,80 eu aplico 15% e eu chego no valor final de R$ 60,72, que é diferente de 60. Então, essa seria a resposta correta. Qual é o valor final do produto? Seria esse aqui. E
Que percentual aplicar sobre o produto, né, de modo a que em uma aplicação só de aumento ele chegasse nesse valor. Aí eu tenho a situação. Vejam que aí eu caio, né, a segunda pergunta cai nessa situação aqui. Ele custar, eu posso pensar então, eu posso reescrever isso dizendo que ele custava então 48 e ele passou a custar 60 e 72. Qual o percentual de aumento que deve incidir sobre esse produto para que ele chegue a esse valor? Então vejam que esse desenvolvimento aqui é exatamente o que foi feito aqui nesse terceiro item. Exatamente. Vejam. 48 mais x% de 48 igual a 60,72. E ao desenvolver esse resultado, essa expressão, eu chego aqui em 26,5%. Notavelmente diferente desse 25%, que seria um erro muito comum de ser realizado na prática. Então aqui teria uma armadilha desses de interpretação com valores percentuais na matemática financeira. E o quinto, que eu também acho bastante interessante, e inclusive eu já ouvi relatos de gente que realmente contestou isso. Certamente você já teve uma experiência de, ao sair para jantar em algum lugar, você pagar uma conta e sobre essa conta estar incluído os 10% do garçom. Às vezes realmente o dinheiro vai para os garçons, às vezes é só uma maneira de se cobrar mais pelo produto, enfim. Mas isso existe em alguns estabelecimentos. E certamente vocês sabem disso. Agora então pensem, né, nessa situação. Um restaurante que um casal jantou em um restaurante e a conta que foi levada a eles foi de R$ 96,80 e essa conta já continha os 10% do garçom incluídos. A pergunta é: qual seria o valor a pagar pela conta se não tivesse o acréscimo destinado ao garçom? E certamente aqui tem uma armadilha que muitos errariam, né, também é um erro muito natural. A conta que vem à mente é simplesmente, basta eu descontar 10%. Vamos descontar 10% de 96,80. Então seria errado fazer isso. Até a da mochila já mostra que isso é errado, o primeiro exercício colocado na aula de hoje. Então se eu descontasse 10% de 96,80, a conta seria 87,12 a ser paga, o que é errado. O raciocínio correto é pensar da seguinte forma, e aqui também eu não utilizei a regra de 3, eu estou utilizando a equação direta. Olha como eu poderia escrever uma equação para essa situação. Então o x ele representa o valor antes do aumento. Então eu tenho um valor tal que, adicionado com 10% desse valor, eu tenho 96,80. Com 10% de x, nós já vimos que algebricamente isso pode ficar assim, 0,1 vezes x. Então x mais 0,1 vezes x é 1,1 vezes x. Então basta dividir por 1,1, no caso, o 96,8. Vejam que eu tenho R$ 88,00. Então esse seria o valor correto da conta, né, sem o acréscimo do garçom. E de fato, se eu pegar agora esse valor e adicionar 10%, aumentar 8,80, né, esse valor, nós chegamos realmente a 96,80. Então são algumas situações interessantes aqui, e certamente, né, muitos errariam e continuarão errando, que são verdadeiras armadilhas que existem, né, nesse mundo de acréscimos e descontos da matemática financeira. Bom, e para a segunda metade da aula, eu quero também, ainda falando do tema matemática financeira, eu quero abordar também aqui um assunto que eu acho interessantíssimo. Eu vou falar sobre parcelas de empréstimo ou financiamento. E você sabe, claro que sabe, talvez você mesmo tenha um empréstimo realizado ou pague por um financiamento de um terreno, de um veículo, ou alguém em sua família, né, esteja em uma situação assim. E um dos tipos de empréstimo e financiamento mais famosos que existem é aquele que a parcela é fixa. Então, é muito comum a pessoa ela compra um terreno e paga sempre aquela mesma mensalidade. Ou por uma casa, tem esses conjuntos habitacionais também, quando a prestação das casas costuma também ser parcela fixa. Então,
Existem essas formas de se pagar de modo parcelado a um produto, no caso um imóvel, estou falando de um imóvel ou de um veículo, a gente chama isso de sistema de amortização. Então, o que está por trás desse processo de parcelamento é algo que nós chamamos de sistema de amortização. Essa é uma palavra aí muito comum na matemática financeira. E amortizar, né, você pode até buscar no dicionário, significa pagar de maneira gradual em prestações. Então, esse é o significado de amortização. Pagar em prestações. Pagar de maneira gradual. Existem alguns tipos de sistema de amortização, alguns tipos. E tem dois muito famosos no Brasil e no mundo também, que é o sistema Price, esse aqui, e o sistema SAC de amortização. O Price acaba sendo talvez o mais famoso ainda. E aqui eu trago um pouco da história dele. Ele foi muito forte na França. Tem aqui uma nota a respeito do nome pelo qual também ele é chamado, Sistema Francês de Amortização. E o nome Price vem do seu fundador, o Richard Price, que construiu os fundamentos teóricos para sua aplicação. Ele escreveu em 1771, essa obra, que seria em português Observação sobre a Devolução de Pagamentos Reversíveis. É por isso que o sistema Price, a gente chama de Price, porque carrega o nome desse cidadão. Ele foi um filósofo, ministro de igreja, um inglês. Ele é uma foto dele que eu extraí da internet também. Mas, enfim, o sistema Price ele é o mais comum e ele é aquele que promove uma parcela fixa de pagamento, a parcela fixa. Talvez você nem saiba, mas existem sistemas de amortização que a parcela não é fixa. A Caixa Econômica mesmo, ela promove sistemas de amortização que a parcela decresce. É o sistema SAC. Então, tem outros tipos. E esse aqui é o mais comum. Para financiamento de carros, de motos e de terrenos, geralmente é esse que é aplicado. A contemplação de conjuntos habitacionais, esse sistema é aplicado. Eu não quero entrar em detalhes da construção de uma planilha inteira de amortização, não vem ao caso, mas eu acho que uma coisa muito interessante até um conhecimento prático de vida interessante, porque talvez vocês aí venham a ter contato precisar em algum momento fazer um empréstimo ou um financiamento, e é interessante ter esse conhecimento. Eu quero mostrar aqui a possibilidade de como calcular uma parcela de um financiamento. Você mesmo poderia financiar. Por exemplo, se você quer fazer um empréstimo de 10 mil reais e vai ao banco para analisar a possibilidade desse empréstimo, ele vai te dar um tempo e uma taxa de juros por mês. E com essas informações, você mesmo, com o que eu vou colocar aqui, você mesmo seria capaz de calcular qual seria a prestação que você vai pagar. Eu poderia, inclusive, colocar, às vezes, analisar em conjunto com o banco, ver se ele está talvez até cobrando algo a mais ou entendendo o que é colocado a mais além disso. Então é uma informação muito interessante, acho que independente das escolhas de vida, para a vida de cidadão comum mesmo. Eu acho que é um conhecimento bem interessante. Então eu quero apresentar aqui como nós podemos, e embasados aqui nos fundamentos teóricos de Price, calcular uma parcela de um financiamento, uma parcela fixa de um financiamento. Eu quero concluir a aula de hoje com isso. Para isso eu apresento a ferramenta, que, como foi dito, isso aqui é em notação algébrica moderna, recorre às deduções do Richard Price, e é essa fórmula que utilizaremos para que possamos calcular, então, uma prestação de um empréstimo, de modo que essa prestação seja fixa. Olha só, então nós temos aqui um quociente entre uma relação de capital e taxa percentual e tempo. Tá? Aqui o I representa a taxa percentual, o T o tempo. C é o capital e o P é a parcela. Eu vou exemplificar como podemos utilizar essa fórmula e para isso eu vou recorrer a uma simulação aqui. Vamos pensar aqui então em um empréstimo tomado na Caixa Econômica Federal. Um empréstimo de 15 mil reais. É uma taxa de juros de 1,71% ao mês e para ser pago em 72 meses. Então, como calcular qual seria a parcela para esse financiamento? Então, aqui, vejam que, utilizando já a fórmula, basta eu substituir. É claro que a fórmula como ferramenta não traz grandes problemas em ser utilizada. Aqui eu descrevi, então,
substituir o capital por 15 mil. A taxa percentual, lembrando de colocar nessas fórmulas de matemática financeira no formato decimal. Então vejam que 1,71, eu vou dividir isso por 100, então fica 0,0171. É isso que eu vou usar na expressão. Elevado ao tempo, aqui multiplicado pela taxa de novo, que é 0,0171, e dividido por esse quociente, aqui é menos 1. Então, eu estou simplesmente utilizando a fórmula. E é claro, se você tem uma calculadora científica, você pode até lançar a fórmula de modo direto. Se for fazer isso, é interessante que você feche a expressão, né, entre parênteses aqui também e aqui. Você tem que fechar entre parênteses, quem for utilizar uma calculadora para isso, aqui e aqui, e aqui também e aqui, fechar entre parênteses esses pontos. Se você for lançá-la de uma vez na calculadora, caso você queira lançá-la de forma parcial, então o numerador e o denominador também é possível. Olha só, eu até deixei aqui descrito no primeiro momento assim, uma possível verificação da parte de vocês. Eu teria então esse numerador e esse denominador. Deixei com muitas casas decimais por conta da aproximação. E ao dividir eu tenho então a parcela, que nesse caso seria aqui de quase R$364. Então é simples essa fórmula. Aliás, é simples ser utilizada, não é nada simples demonstrá-la, tá? Mas a utilização é simples como ferramenta. E eu proponho então que vocês a exercitem com um exercício proposto aqui. E também fiquem à vontade, caso, eu recomendo muito isso, caso você tenha tenha em sua casa, por conta sua mesmo de alguém, algum contrato de banco que tenha dedução, que tenha, aliás, essa questão de parcelamento, de financiamento, você pode inclusive pegar os dados desse contrato e verificar e comparar a parcela ali que o banco está cobrando com o que realmente seria. Eu sempre sugiro isso quando eu trato desse tema. Eu deixo um exercício além dessa proposta, que é o seguinte. Eu coloco aqui o contexto de duas concessionárias rivais, a Ford e a Volkswagen, estão vendendo suas picapes. Aqui eu tenho o preço à vista das picapes e você é o responsável por calcular o valor das parcelas que custarão para um futuro comprador em caso de compra parcelada. Então, a Volkswagen, a Ford, ela vai cobrar R$ 2,65 ao mês e a Volkswagen R$ 2,59 ao mês. Eu deixo o primeiro aqui também como exemplo feito. Vejam a Amarok. No caso, a Amarok é da Volkswagen e aqui a Ranger da Ford. Então, a Amarok, ela entrou aqui na taxa dos 2,59%. Tá? Vejam que é o mesmo desenvolvimento que foi colocado. Eu calculei aqui a linha dos 48 meses. E aqui é uma rotina de cálculo. Vejam o preço dela à vista, a taxa de juros. Enfim, eu substituo na fórmula, calculo a prestação. Aqui seria de 4 mil. Então, ela me custaria em 48 parcelas de R$ 4.286,15. Eu vou repetir esse cálculo para as outras linhas. É uma rotina de cálculo. Inclusive, basta agora eu vir aqui na mesma expressão, né? Falando da Amarok ainda, e trocar a 48 por 60, por 72, por 84, que eu vou obtendo os novos valores. E eu tenho a Ranger também. Então essa é a proposta para a aula de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima. Tchau.